Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula 6, a segunda parte da aula 6. Aqui nós vamos resolver alguns testes e espero estar contribuindo e ajudando. Vamos lá, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Nós vimos anteriormente, em análise combinatória, existem duas ferramentas básicas de contagem. O professor Daniel citou e eu estou citando novamente, que é o método intuitivo de ordenar. Ordenar é a permutação. E o procedimento intuitivo de escolher, que é a combinação, que nós vamos ver também mais aprofundado para frente. Até agora, vocês viram dois princípios também importantes, que é o E, que multiplica, e o OU, que soma. O E multiplica as suas escolhas e o OU vai somar as suas escolhas, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, certo? Bom, e o que significa mesmo permutação? Permutação significa a troca, né? A troca, a ordenação. E nós vamos aqui começar pelo teste número 0605. Vamos lá? Veja só o que fala esse teste. O número total de anagramas da palavra dourado que começam com a letra U e terminam com a letra R. Vai ser igual a quanto? Então, veja só. Nós temos aqui uma restrição. E nós vimos que quando tem restrição, nós começamos por ela, certo? Então, vamos fazer o seguinte. A palavra é dourado. E qual é a nossa restrição? Ela tem que começar com a letra U e tem que terminar com a letra R. Então, amarre essas duas letras no começo e no final, certo? Esquematizem, organizem o que vocês estão lendo e organizem o pensamento de vocês, tá? Então, vai lá. O U já está amarrado ali na frente e o R também já está amarrado na última letra. Bom, então o que acontece? Tanto o U quanto o R, eles saem da nossa escolha, certo? Então, sobraram quantas letras aqui para nós colocarmos ali no meio entre U e R? Sobrou uma, duas, três, quatro, 5 letras. Porém, nessas 5 letras, se vocês observarem, nós temos 2 Ds e 2 Os. Então, nós estamos diante de uma permutação com repetição. Então, nós vamos permutar aquelas 5 letras, porém não podemos esquecer da repetição. Isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Com repetição de duas letras R's e de duas letras D e de duas letras O, tá? Como é que fica isso? Fica a fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 5, a gente costuma desenvolver até chegar no 1. Mas como a gente tem o fatorial de 2 no denominador, vamos desenvolvê-lo até chegar no fatorial de 2. Porque daí a gente consegue simplificar o fatorial de 2 do numerador com o fatorial de 2 do denominador. E o outro fatorial de 2 a gente desenvolve, que vai ser 2 vezes 1. Então, a permutação de 5 com repetição de 2 e 2 vai ser igual a 60 dividido por 2. E nesse caso, o nosso gabarito é a letra D, 30. Então, esse é o total de casos que começam com a letra U e terminam com a letra E, certo? Gente, eu quero falar aqui para vocês o seguinte: se pintar alguma outra dúvida, além dessas que nós estamos resolvendo aqui para vocês, coloquem lá nos comentários, que de vez em quando eu entro lá e dou uma olhada, ver se tem alguma dúvida. E se tiver, eu tento resolver para vocês, tá bom? Nada de ficar com dúvida. Então, vamos para o próximo teste aí, gente. O teste 0607. Vamos ver o que esse teste aí está pedindo. O número de permutações da palavra economia que não começam e nem terminam com a letra O. Bom, não começam e não terminam. Como é que eu poderia resolver isso? Eu poderia fazer o total,
Depois, eu poderia retirar os casos em que começam com a letra O, só começam com a letra O e o outro O está ali no meio. Só que tem um detalhe, gente. O outro O estando aqui no meio, ó, aqui, ele pode acontecer, de além dele estar aqui no meio, ele pode cair aqui no final, certo? Então, vamos tirar esse caso também. Vamos tirar o caso em que termina com a letra O. Só que quando a gente vai fazer essa permutação, o outro O pode acontecer de estar, ó, aqui no comecinho. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos tirando 2 vezes os casos em que começam e terminam com a letra O, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos devolver isso que nós estamos tirando em dobrado. Então, nós vamos devolver somando os casos em que começam e terminam com a letra O, certo? Então, como é que fica isso? O total vai ser uma permutação de 8 letras. Então, nós vamos permutar todas elas. Permutando todas elas, eu tenho ali a repetição dos Os. Então, eu tenho uma repetição de 2. Menos os casos em que ela começa com a letra O, né? Então, aqui eu tenho uma permutação de 7 letras. E aqui também, no terceiro caso, eu tenho uma permutação de 7. Porém, então, então, contudo, eu vou multiplicar esses 2 casos. Então, eu tenho 2 casos, ao invés de somar e somar, né? Então, eu tenho 2 casos ali em que eu tenho que subtrair do total. Então, permutação de 7 vezes 2. E aqui eu vou ter que somar uma permutação de 6 letras aqui entre as 2 letras O, certo? Então, como é que fica isso? 20.160 da permutação de 8 com repetição de 2 e menos 2 vezes 5.040, que é a permutação de 7, e mais os casos da permutação de 6, 720, me dando um total de 10.800 palavras, 10.800 anagramas, certo? A alternativa para esse teste é a alternativa E. Alguém poderia perguntar, mas será que não tem outro jeito? Pessoal, sempre tem outro jeito de resolver, certo? Nem que seja, né? Sempre tem outro jeito. Lembra que eu falei para vocês? Nem que seja pelo chute, né? Então, vamos ver. Uma outra forma de vocês resolverem é a forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja lá. A palavra é economia, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero que comece e nem termine com a letra O. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as 2 letras O e vou organizar o meu anagrama, certo? Então, aqui no caso, já que eu tirei as letras O, quantas possibilidades eu tenho para começar essa minha palavra? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras que eu poderia começar esse meu anagrama. Então, tá ali, 6 letras. Vamos imaginar que a gente escolha, que caia para a gente, começando com a letra N. Então, eu vou tirar agora a letra N ali do meu rol de letras, certo? Vamos para outra restrição. Ela não pode também terminar com a letra O. Então, quantas possibilidades eu tenho, já que já saíram as 2 letras Os, né, que eu não quero, e já saiu o N que caiu na primeira posição. Quantas letras me sobraram? 5. Então, ali eu tenho 5 possibilidades. Imagine que a gente que termine essa palavra com a letra A. Então, a letra A sai do rol. Bom, agora nós vamos para o meio. Vamos ver ali no meio quantas são as permutações que eu posso, quantas são as possibilidades que eu tenho. Então, veja só, agora o que acontece? Eu já considerei o começo e o final, que não começam com a e nem terminam com a letra O, agora o O entra na jogada. Então, se os Os entram na jogada, quantas letras eu posso permutar ali no meio? Eu posso permutar 6. Contudo, eu tenho repetição de 2 letras Os que vão estar aqui no meio,
certo? Então, como é que fica a minha quantidade de possibilidades aí? Vai ficar 6 vezes a permutação de 6 com repetição de 2 e vezes o 5. Então, eu tenho ali, n vai ser igual a 6 vezes 5, e a permutação de 6 com repetição de 2 é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, isso vai ser igual a 30, que multiplica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. E esse 2 fatorial, eu simplifico com o 2 fatorial do denominador. E o resultado, a gente chega no mesmo resultado. Então, o número de possibilidades aí é 10.800 palavras que não começam e nem terminam com a letra O. Alternativa E, portanto. Certo? Vamos para o próximo. O próximo teste é o 0608. Vamos ver o que esse teste aí está pedindo. A gente começa a ver letra, a gente começa a ficar atrapalhado, né? Mas não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, não. Uma senha de internet é constituída de 6 letras e 4 algarismos, em que a ordem é levada em consideração. Eis uma senha possível, que é o AAB77BA7A7. Então, essa daí é uma senha possível. Então, se eu trocar as posições, né, eu tenho uma nova senha. Mas olha só, se eu trocar as posições, se eu trocar a primeira letra A com a segunda letra A, eu vou ter uma nova senha? Não. Então, eu estou diante de um caso de permutação com repetição. Ok? Vamos continuar a leitura ali do teste. Quantas senhas diferentes podem ser formadas com 4 letras A, 2 letras B e 4 algarismos iguais a 7? Então, vamos lá, ó. Nós estamos diante de um caso de permutação de 10 caracteres com repetição de 4 letras A, 2 letras B e 4 números 7, certo? Portanto, fatorial de 10 dividido por fatorial de 4, vezes o fatorial de 4 e vezes o fatorial de 2. O 10 fatorial, a gente vai desenvolver até chegar no 4 fatorial, a gente poder simplificar com um dos 4 fatoriais que estão no denominador. Então, veja, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 2 fatorial é 2, 2 vezes 1. Portanto, o 4 fatorial do numerador, a gente consegue simplificar com o 4 fatorial do denominador, certo? Então, aqui no caso, nós vamos ficar com... a gente pode também simplificar alguns outros números, né? Por exemplo, do denominador, o 4 e 2, 4 vezes 2 dá 8, com o 8 do numerador. Concordam? E no denominador, a gente tem 3 vezes 2, que é 6. Então, vamos simplificar com o 6 do numerador, para facilitar um pouco o nosso cálculo. E o restante, a gente multiplica, que é o 10 vezes 9, vezes 7, vezes 5. Então, vai dar um resultado 3.150. Então, nós temos aí 3.150 senhas possíveis que a gente consegue formar com aqueles caracteres. Alternativa do teste, alternativa C. Vamos ao próximo? Vamos lá, então. 0609. Veja lá. De quantas maneiras 10 clientes de um banco podem se posicionar na fila única dos caixas, de modo que as 4 mulheres do grupo fiquem juntas? Claro, né, gente? Elas vão fofocar aí no caso. Então, vamos ver isso daí. Então, nós temos aqui 10 pessoas, 10 clientes no caso. Esses 10 clientes, eles vão ficar em fila, mas as 4 mulheres, elas devem ficar juntas. Então, eu poderia ter as 4 mulheres nas 4 primeiras posições. Ou ainda, eu poderia ter um homem na frente, né? E 4 mulheres em seguida, e depois mais 5
homens. Ou ainda assim, ó, elas ocuparem a terceira, a quarta, a quinta e a sexta posição. E assim por diante, até elas ocuparem as 4 últimas posições da fila, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai considerar, já que essas mulheres têm que ficar juntas para tagarelarem, né? A gente vai considerar uma coisa só. Elas vão ser um bloco só, tá? Então, nós consideramos aqui, ó, as mulheres um bloco só. Então, nós vamos fazer aqui uma permutação de quantas pessoas? De quantos espaços? De 7. Só que tem um detalhe. Essas 4 mulheres, elas podem trocar de posição entre elas. Então, nós vamos fazer aqui, no caso, uma permutação de 4, tá? Então, nós vamos permutar os 7 espaços, considerando as 4 mulheres, um bloco só, e vamos multiplicar pela permutação de 4, porque essas mulheres aqui, elas podem trocar de lugar entre elas. Então, nós teremos um número total de possibilidades, 7 fatorial vezes 4 fatorial. Alternativa para o teste, alternativa A. Certo? Vamos para o próximo, então. Teste 0610. Vamos lá. O grupo de estudantes Ana, Beto, Caio, Deise, Esther, Fábio e Gabriela foi assistir uma palestra no auditório da FATEC em São Paulo e ocupou os lugares de uma fileira com exatamente 7 cadeiras, de modo que cada um dos rapazes sentou-se entre 2 moças do grupo. Bom, então já vamos ver isso daí. A única forma deles conseguirem sentar intercalados, né? Na situação descrita, um número de modos distintos que esse grupo poderia ocupar esses 7 lugares é. Então, veja só, nós temos aqui 4 mulheres e 3 homens. E eles vão sentar ocupando os lugares de uma fileira com exatamente 7 cadeiras, de modo que cada um dos rapazes sentou-se entre 2 mulheres. Então, aqui estão as 4 mulheres, tá? Esses 3 rapazes, eles têm que sentar entre as mulheres. Então, vai ficar mulher numa ponta, mulher na outra ponta. E os rapazes vão sentar entre elas. Assim, é o único jeito, tá? Com que os rapazes fiquem entre as moças. Então, veja lá. Eu tenho aqui as mulheres e os homens que vão sentar entre as mulheres. Ou seja, eu posso aqui, ó, entre as 4 mulheres, eu posso permutá-las de posição, certo? E os homens também, eu posso trocar esses homens de posição. Então, eu tenho uma permutação de 4 vezes uma permutação de 3. Concordam? Então, nos dando aqui um fatorial de 4 vezes um fatorial de 3. 4 fatorial é 24 e 3 fatorial é 6. Então, 24 vezes 6 vai ser igual a 144. Um outro jeito de vocês pensarem aí era o princípio da contagem, que seria o seguinte: coloca as mulheres lá nas posições corretas e coloca os homens entre elas, né? Então, pensem aqui comigo. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira mulher? Eu tenho 4 mulheres, então eu tenho 4 possibilidades. E a segunda mulher que vai ocupar a terceira posição? Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 3. Quantas possibilidades me sobraram para escolher a terceira mulher? 2. E a última mulher é a única, é a que sobrou, vai ficar ali na última posição. E os homens aqui no caso? Os homens, quantas possibilidades? Eu tenho 3. Depois o segundo homem, quantas possibilidades? 2. E o terceiro homem, a possibilidade é única. Então, eu tenho que escolher a primeira mulher e o primeiro homem, a segunda mulher e o segundo homem, e a terceira mulher e o terceiro homem, e a quarta mulher, e daí acabaram-se as cadeiras.
Então, eu vou ter que multiplicar esses algarismos. Então, multiplicando, eu chego no mesmo resultado, 144, que é a alternativa A para esse teste. Certo? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí. O 0611, vamos ver o que diz aqui, ó. 5 casais resolvem ir ao teatro e compram os ingressos para ocuparem todas as 10 poltronas de uma determinada fileira. O número de maneiras que essas 10 pessoas podem se acomodar nas 10 poltronas, se um dos casais brigou e eles não podem se sentar lado a lado. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente começar a pensar nas possibilidades desse casal não sentar lado a lado, vai ficar muito complicado, vai ficar muito extensa a nossa resolução. Então, aqui no caso, a simplicidade é fazer o seguinte, é pegar o total e subtrair os casos em que eles sentam juntos. Daí, o que vai resultar? Os casos que a gente quer em que eles não estão juntos. Então, vamos fazer o total menos os casos em que o A e o B aparecem juntos. O casal aparece junto. Então, veja lá. O total vai ser o quê? Uma permutação de 10. Então, aqui, ó, permutação de 10. Menos os casos em que eles estão juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu faço o A e B virar um bloco, virar uma coisa só. Então, aqui no caso, eu vou fazer a permutação de quanto? De 9 vezes a permutação de 2. Por quê? Porque pode ser que o casal A esteja sentado numa posição e o casal B na outra, mas pode ser que eles troquem também essa posição entre eles, certo? Então, a gente não pode esquecer de multiplicar pela permutação de 2. E a permutação de 9 é porque eu estou considerando o casal como sendo um bloco. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permutação de 9 vezes a permutação de 2, certo? Permutação de 10. Então, vai ser 10 fatorial menos 9 fatorial vezes 2 fatorial. Ixi, se eu olhar as alternativas, não tem nada parecido com isso. Nós erramos? Vamos mexer mais um pouquinho nisso daí? Olha só. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 9 fatorial. Então, veja lá. 10 fatorial é 10 vezes 9 fatorial, menos 9 fatorial vezes 2 fatorial, certo? Temos essa resposta? Ainda não. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o 9 fatorial em evidência. Eu tenho 9 fatorial nas duas parcelas dessa subtração. Então, tirando o 9 em evidência, ele vai multiplicar o 10, repito o sinal, menos o 2. 2 fatorial é 2, não esqueça. Então, aqui no caso, nós teríamos um 10 fatorial menos 2, que eu repeti ali, que vai ser igual a 9 fatorial vezes 8, certo? E nós encontramos essa resposta na alternativa B. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para o próximo, então. Olha só, aqui nós temos que fazer o seguinte, exercício 0613. Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, de diferentes estilos, assim agrupadas. Nós temos 4 de MPB, 3 de rock e 3 de pop. Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que em cada um dos programas da emissora serão tocadas de forma aleatória todas as 10 músicas. Assim sendo,
É correto afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas, agrupadas por estilo. Então, veja só. Aqui eu tenho um exemplo. Ó, eu tenho as 4 de MPB, as 3 de rock e as 3 de pop, certo? Então, elas vão ser tocadas agrupadas por estilo. Então, elas vão ter que ficar juntas. Então, eu vou considerá-las como sendo um bloco. O bloco das músicas de MPB, um bloco das músicas de rock e um bloco das músicas de pop, certo? Então, aqui estão, ó, estão em bloco. Então, o que eu vou fazer? Eu posso permutar esses 3 blocos, tá? Eu posso permutar esses 3 blocos. Mas espera aí. Entre as músicas de MPB, eu posso permutá-las entre elas, tá? Então, eu posso trocar de posição as músicas de MPB. Então, eu tenho ali uma permutação de 4. Coloquei em azul para vocês identificarem que eu estou permutando agora as músicas de MPB. Mas eu também posso permutar a ordem das músicas de rock que elas vão ser tocadas, certo? Então, eu tenho ali uma permutação de 3. E eu posso também permutar as músicas pop. Eu posso permutar 3, né? Eu posso permutar entre elas. Então, eu tenho ali, ó, uma permutação de 3, vezes uma permutação de 4, vezes uma permutação de 3 e vezes uma permutação de 3. Ou seja, 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 3 fatorial e vezes 3 fatorial. Isso me dá o resultado de 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6 novamente, e 3 fatorial, 6 novamente. Então, eu tenho 6 ao cubo vezes 24, resultando em 5.184 possibilidades de eu tocar essas 10 músicas, certo? Bom, mas ali nas respostas a gente não tem o valor numérico. Ele está dando a resposta em fatorial. E a nossa resposta já estava lá em cima. 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial e vezes 3 fatorial. Resposta para o teste, alternativa A. Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos lá. O teste 0614. Gente, olha só. A primeira recomendação que eu dei para vocês na nossa aula teórica, que tinha um exercício parecido com esse aqui que a gente fez, que a gente resolveu. Então, tinha um exercício bem parecido com esse. Porém, ele era com letras. Era colocar em ordem alfabética e, nesse caso, a recomendação vai ser a mesma. Só que com números, a gente vai colocar na ordem crescente, nesse caso aqui. Poucos exercícios, poucos testes pedem para a ordem decrescente. Normalmente, eles pedem para a ordem crescente, tá? Bom, então vamos lá. Vocês lembram qual era a recomendação? Então, vamos aqui, ó. Vamos primeiro colocar em ordem os números que nos foi dado. Opa, mas ele já deu em ordem, então ficou fácil aí, ó. Já está em ordem. 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos lá. Vamos ver o que está pedindo aí. Considere formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se obtêm permutando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Então, já está em ordem crescente. O número 75.391 ocupa nessa disposição qual lugar? Então, vamos lá. Vocês lembram qual que era o processo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ordenando de forma a chegar até os 75.391. Para isso, nós vamos amarrar o primeiro algarismo, o primeiro menor algarismo. Quem que é? É 1. E aqui, nessas 4 casas, nós vamos permutar todos os demais números.
Então, nós vamos ter todos os números que começam com 1. Nós vamos ter, inclusive, o 13.579, 13.597, 13.759. Vamos ter todos os números que começam com o algarismo número 1. Então, nós vamos ter uma permutação de 4. Permutação de 4 é 24. Daqui a pouco vocês já vão estar craques aí, quando a gente perguntar quanto que é permutação de 4, quanto que é permutação de 5, de 6, e vocês já vão, de cara, já vão resolver isso daí, tá? Mas a permutação de 4 é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 24. Uma questão de espaço aqui, eu queria arrumar certinho esse teste, eu não vou fazer o desenvolvimento do 4 fatorial, tá? Bom, depois a gente vai amarrar o próximo. Depois do 1, quem que é o próximo maior que ele? É o 3. Então, nós vamos descobrir quantos números começam com o algarismo 3, permutando os demais números, os demais algarismos. Nós vamos também ter uma permutação de 4, que vai ser igual a 24. Próximo algarismo que a gente vai amarrar vai ser o 5. O 5, eu tenho aqui o 5 amarrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou permutar os 4 algarismos restantes. E eu vou ter aqui, ó, uma permutação de 4, que é igual a 24. Bom, o próximo número que eu vou amarrar, qual vai ser? O 7. Opa, agora atenção. O 7, ele já faz parte do nosso número, certo? Então, nós vamos amarrar um segundo número. Quando a gente chega no número que já está, que é de nosso interesse, a nossa resolução ela vai ficando mais refinada, tá? Mais cautelosa. Então, vamos lá, vamos amarrar um próximo menor. Então, o 7 já está ali amarrado no começo, voltamos para o começo aqui, ó. Vamos amarrar o 1. Então, amarramos o 1 ali. O que nós vamos ter que fazer? Permutar 3 espaços. Nós vamos permutar 3. E permutação de 3 é igual a 6. Certo? Vamos amarrar o próximo número. Vamos amarrar o 7 e o 3. Vamos fazer, então... Então, aqui no anterior, nós temos todos os números que começam com 71.000. No próximo, nós temos todos os números que começam com 73.000. E vai ser uma permutação de 3 também. Nós vamos ter apenas 6 números que começam com 73.000, certo? O próximo que a gente vai amarrar vai ser o 5. Mas, opa, o 5 já faz parte do nosso número. Então, vamos amarrar um próximo menor. Quem é o próximo menor? Volta lá para o começo da fila e pega o 1. Então, agora nós temos aqui, ó, que permutar 2 algarismos. Permutação de 2 é 2. Continuando, vamos agora amarrar o terceiro maior que o 1, que é o 3. Mas espera, olha lá, ó. Vai ser aqui, ó, já é o nosso número, o 7, o 5 e o 3. Vamos amarrar um quarto menor. Vamos lá? 1. E aqui, no caso, só sobrou um 9 para colocar naquele espaço. Então, aqui, a possibilidade é única. A permutação de 1 é 1. Então, até os 75.319, nós temos quantos casos? Basta somar todas essas permutações aqui, ó. Nós temos 87 casos. Então, o nosso número, o 75.391, ocupa que posição? Ocupa a posição 88, 88ª, né? É assim que fala? Acho que é, 88ª, que é a alternativa C para esse teste. Certo? Gente, é tradicional, às vezes, quando tem permutação, acontecer num caso desses daí, tá? Então, fica a dica aqui de resolução. Vamos para o próximo teste. Lembra que eu comentei com vocês na nossa aula teórica que tinha o teste 0616?
Tomara que vocês tenham conseguido resolver. E eu dei a recomendação que era para vocês darem uma lida no enunciado, na teoria, certo? Que o exercício que estava lá na teoria, o exemplo, é igual a esse 0616. Então, vamos ver. Eu vou resolver aqui, vai que alguém não conseguiu, né? Então, vamos lá. 0616 diz o seguinte: a figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B, por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima e da esquerda para a direita. Somente assim, ela só pode ir para cima e para a direita, tá? O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é. Então, acompanhe aqui o meu cursor. Vejam, ela pode ir assim, ó. Veja quantos trechos que ela tem de A até B. Observem o meu cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu só fui para cima ali, fui tudo para cima e depois eu virei à direita. Agora observem se eu for em zigue-zague, quantos trechos eu tenho. Observem o meu cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu tenho? Eu tenho uma permutação de 12 trechos, certo? 12 trechos. Mas eu tenho repetição. Eu tenho repetição de cima e tenho repetição para a direita. Quantos trechos eu tenho para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho com repetição de 5. Quantos trechos eu tenho para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em qualquer trajeto que vocês forem aqui nesse quadriculado, só não pode voltar e não pode para a esquerda e não pode para baixo. É sempre para cima e para a direita, conforme está dizendo o enunciado. Vocês vão ter 12 trechos com repetição de 5 para cima e 7 para a direita, sempre, tá? Então, aqui no caso, o número de possibilidades vai ser 12 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 7 fatorial. O 12 fatorial, vocês vão resolver, vocês vão desenvolver até chegar no 7 fatorial, para facilitar um pouco o cálculo. E o 5 fatorial, vocês resolvem todo, né? Então, o 7 fatorial do numerador ou o 7 fatorial do denominador, vocês podem simplificar. E ainda por cima, vocês podem simplificar, por exemplo, o 5 vezes 2 com o 10, o 4 com o 8, né? Fazendo essas contas, vocês vão chegar ali depois, no caso, no final das contas, em 792 percursos possíveis que essa pessoa pode fazer. Beleza? Às vezes, olha só um detalhe aqui. Às vezes, ele pede o seguinte, ele pede que essa pessoa que vai do trajeto A, do ponto A até o ponto B, passe por um determinado lugar. Então, vocês vão fazer 2 vezes esse trechinho assim. Ele vai ter que fazer o primeiro trecho e o segundo trecho. Vocês vão fazer permutação com repetição no primeiro caso, dependendo de quantos trechos ele tem, quantos para cima e quantos para o lado, e vocês vão multiplicar pelo segundo trecho, até chegar no destino dele, tá? Bom, então aqui no caso, o nosso gabarito é a alternativa D, 792 percursos que ele pode fazer, tá? Vamos ao teste 0618. Olha só. O que diz aqui? O Paulo possui 3 quadros de Gotuso e 3 de Portinari e quer expô-los em uma mesma parede, lado a lado. Todos os 6 quadros são assinados e datados. Para Paulo,
Os quadros podem ser dispostos em qualquer ordem, desde que os de Gotuso apareçam ordenados entre si, em ordem cronológica, da esquerda para a direita. O número de diferentes maneiras que os 6 quadros podem ser expostos é igual a... Então, veja lá, você tem 6 quadros, 3 do Gotuso e 3 do Portinari. Eu vou fazer assim, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4 e quadro 5. A princípio, vocês vão ter uma permutação de 6 quadros, tá? Esses 6 quadros, eles podem trocar de posição entre eles. Só que ele deu uma restrição. Os quadros do Gotuso, eles têm que estar em ordem cronológica. Eu coloquei ali quadro 1, quadro 2 e quadro 3 como sendo a ordem cronológica deles, tá? Pergunto para vocês. Eles têm que estar juntos? Ele fala isso no enunciado? Não, não fala isso no enunciado. Então, de repente, eu poderia ter assim, ó. O quadro 1, Gotuso 1, poderia ter Gotuso 2, poderia ter Portinari 5, e poderia ter Portinari 4, e poderia ter Gotuso 3, e depois Portinari 6. O que ele quer? Que os Gotusos fiquem em ordem cronológica, mas eles não precisam estar necessariamente juntos, tá? Então, vamos nos ater agora à ordem cronológica dos Gotusos. Então, como é que poderia ser? Gotuso 1, Gotuso 2, Gotuso 3. Eu coloquei quadro 1, quadro 2, quadro 3. Poderia, nessa minha permutação de 6, eles poderiam aparecer da seguinte forma. Gotuso 1, Gotuso 3, Gotuso 2. Poderia aparecer nessa minha permutação de 6, entre os 6 quadros, a seguinte ordem cronológica. Gotuso 2, Gotuso 1 e Gotuso 3. Ou ainda, Gotuso 2, Gotuso 3, Gotuso 1. Gotuso 3, Gotuso 1, Gotuso 2. E, por último, poderia acontecer de aparecer Gotuso 3, Gotuso 2 e Gotuso 1, certo? O que a gente quer? Que apareça Gotuso na ordem cronológica. Gotuso 1, Gotuso 2, Gotuso 3. Então, aquela permutação de 6, eu vou ter que multiplicar por 1/6. O que me interessa? É um caso, é esse caso aqui, num total de 6 casos possíveis de cronologia dos quadros do Gotuso. Então, eu multiplico por 1/6. Permutação de 6 vai ser fatorial de 6. Fatorial de 6 é 720. 720 dividido por 6 vai me resultar em 120. E no caso aqui, a resposta para esse teste é a alternativa D. Pessoal, aqui a gente encerra a aula número 6, com esses testes resolvidos. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa que vocês tenham dificuldade, pode tentar entrar em contato comigo pelos comentários e eu vou tentar responder na medida do possível, certo? E por aqui a gente fica com a nossa aula. Tenham todos uma ótima semana, um bom feriado, estudem bastante, não deixem a peteca cair, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima.